Olá a todos e todas. Eu estou começando a segunda aula da unidade de aprendizagem 6, disciplina recrutamento e seleção. E como eu já havia comentado com vocês, eu dividi o assunto do processo seletivo em etapas iniciais e etapas avançadas, né? E dando sequência aqui na unidade 6, onde nós falamos na aula passada sobre testes psicológicos e assessments, eu vou dar sequência nesse assunto e vou aproveitar para adiantar o nosso próximo tema, que são novas tecnologias, né, ligadas ao processo de recrutamento e seleção. E eu vou contar para vocês sobre um processo seletivo online, que inclusive foi um processo do qual eu mesma participei. E aí eu posso contar para vocês um pouco como foi essa experiência e aproveitar para discutir essas ferramentas que agora estão se tornando tão comuns dentro dos processos seletivos e que possivelmente vocês até conheçam, ou essa própria ferramenta, né, que eu vou mostrar para vocês, ou outras semelhantes. Então, acho que é interessante vocês conhecerem, até porque se não se utilizaram delas ainda, em algum momento podem precisar se utilizar. Bom, então, como eu falei, né, eu participei desse processo seletivo já tem algum tempo, foi, portanto, então antes da pandemia. E eu me inscrevi para essa vaga, né, recebi o anúncio pelo WhatsApp, num grupo de professores. Não sei se era num grupo ou foi alguém que me enviou individualmente. E eu fiz a inscrição para participar e eu acho que a primeira parte era um cadastro mais básico, né, de nome, informações cadastrais mesmo. E em seguida eu recebi um e-mail, então, com as primeiras tarefas ali do processo seletivo. E eu tinha vários links nesse e-mail para acessar. Um deles, né, que era o primeiro, era uma entrevista online. Nesse momento que nós estamos vivendo agora, né, onde muitas atividades foram para o ambiente remoto, a gente pode pensar até com uma certa facilidade, né, nesse formato de entrevista. Mas algum tempo atrás ela não era tão comum e existiam plataformas específicas. Eu acredito que essas plataformas ainda existam, embora você pode pensar numa entrevista por qualquer outra plataforma que esteja sendo utilizada, um Google Meeting, o Microsoft Teams, né? Qualquer ferramenta que a empresa já tenha para fazer, por exemplo, reuniões, né? Pode ser utilizada para uma entrevista. Essa entrevista que eu fiz, ela era um pouco diferente porque não tinha o entrevistador. Então, eu acredito que essa plataforma ela tenha sido criada e seja utilizada pelas empresas com o objetivo de ampliar a quantidade de candidatos atendidos de uma forma mais rápida. Porque o que acontece? Era uma plataforma específica onde eu tinha que, por exemplo, usar a câmera, então podia ser um celular ou um notebook, no meu caso eu fiz pelo próprio Note, né? Entrar então nesse link e ao entrar tinha algum requisito de cadastro também, né? Eu não encontrava uma outra pessoa do outro lado que seria o entrevistador fazendo as perguntas. Então você tem uma pergunta por escrito e eu tinha que responder oralmente, olhando para a câmera, e aí a plataforma fazia uma gravação, tanto da minha imagem respondendo, como do som. Né? No começo dava até para testar a imagem, né? Como a maioria das ferramentas, você vê a sua imagem, testa e depois passa para a próxima etapa. E ao finalizar uma resposta, você tinha para cada resposta um tempo específico, né? Que eu não me lembro agora, enviava e aparecia então a próxima pergunta. Bom, o primeiro comentário, né, que eu quero fazer é que para a empresa que está se utilizando dessa plataforma, ela pode ser prática, né, num certo sentido, porque você pode mandar o link para quantas pessoas você quiser, sem disponibilizar uma pessoa do RH ou qualquer outro
líder da empresa para fazer essa entrevista e receber, né, essas gravações. A questão é que para analisar, né, uma por uma, eu não sei se ela tem, né, acoplado alguma ferramenta de análise ou se a análise é feita a partir da audição mesmo, né, ou de alguém assistindo cada uma delas. Bom, claro que num processo, como vocês vão ver, esse processo que eu fiz, ele tinha muitas etapas, né? Então eu estou pensando aqui que se eu fosse a recrutadora, eu só iria realmente ouvir a entrevista das pessoas que passassem nos outros testes, ou que tivessem, né, uma nota aceitável nos outros testes, né? Justamente porque a entrevista é o mais trabalhoso. Por outro lado, como recrutadora também, eu não acredito que essa entrevista tenha que ser a única entrevista do processo, né? Essa entrevista pode ser uma primeira entrevista, né, para você começar a conhecer a pessoa, mas seguramente mais adiante você teria que conhecer essa pessoa pessoalmente, ou, caso não fosse possível, pelo menos por uma conversa mesmo, mesmo que por alguma ferramenta, né? Uma entrevista, tipo pergunta e resposta, uma conversa onde você possa interagir com a pessoa, né? Porque nesse caso não havia interação. A pergunta aparece por escrito, o candidato grava a resposta e não existe, né, a réplica, a tréplica, você não pode pedir mais informações, você tem que ficar com aquela resposta que foi gravada ali. Bom, como candidata, eu posso dizer que eu achei a ferramenta bem desconfortável, até porque, como eu falei, era um momento anterior que a gente estava um pouquinho menos acostumado a estar diante de uma câmera o tempo inteiro, né? Talvez hoje eu tivesse mais facilidade para responder, mas realmente não me pareceu uma entrevista, né? Não me pareceu uma entrevista, porque você ler uma pergunta e falar diante de uma câmera é uma situação totalmente diferente, né? Oposta até àquela situação de entrevista que eu comentei com vocês, onde há realmente essa interação, essa oportunidade de você olhar no olho da pessoa, né, perceber exatamente o que ela, como ela narra, né, sua experiência e outras informações mais. Um outro cuidado que eu acho que tem que se ter com essa ferramenta, então, né, se for decidido então que a empresa vai utilizar, é a elaboração das perguntas, né? É tentar aproveitar a ferramenta da melhor forma possível, fazendo perguntas que vão exatamente nas competências, né, naquilo que realmente se deseja avaliar dos candidatos. Bom, quem já participou, né, de entrevistas online por alguma ferramenta parecida com essa ou outro tipo de ferramenta, pode comentar alguma coisa aí no chat, que depois eu vou ler os comentários de vocês, né, para entender como foi a experiência de cada um com esse tipo de ferramenta. E se alguém, como recrutador em alguma empresa, já se utilizou, eu quero saber o que achou, né? Se foi positivo, se foi produtivo, se deu para selecionar, né, pessoas interessantes e o que mais vocês puderem relatar. Bom, nesse mesmo processo, aí já em uma outra plataforma, tá, que é de uma empresa específica de seleção, que eu não vou falar o nome, tá, existiam vários links para vários tipos de testes. Então é interessante que essa aula de hoje ela ilustra um pouco a aula da semana passada, onde eu falei de assessments e testes, né? Então aqui eu vou mostrar, eu falei de alguns, né, que são de mercado conhecidos, e vou falar desse que eu não mencionei ainda, e que não sei o quanto ele já se popularizou, né? Eu sei que já conheço várias pessoas que fizeram esse teste, então significa que ele está sendo utilizado, né? Então um deles, né, chamava teste situacional, né? E a orientação era o seguinte, né? No teste ele relatava situações que podem acontecer no ambiente empresarial, solicita que o candidato dê uma resposta sobre como ele reagiria, e para cada situação são descritas
descritos vários comportamentos possíveis, tá? Então, tem o problema e tem várias respostas possíveis para o candidato escolher, tá? O teste era composto de 10 situações e o candidato tinha 2 minutos para responder cada uma. Eu já adianto que eu achei muito pouco, né, 2 minutos, mas enfim, ele veio na plataforma assim. Não sei se é possível você programar, se quiser deixar um pouco de tempo a mais, 3 minutos, né? Ou se a ideia é essa mesma, né? Porque tem muitos testes que justamente o tempo é parte do teste, né? Porque não é para você pensar muito, é para você responder aquela primeira, né, resposta que te vem, o primeiro impulso que você tiver é o que vai valer. Então, eu vou colocar aqui um exemplo, tá? De pergunta. Você tem uma apresentação importante, dividiu as tarefas com um colega de equipe, você focou no conteúdo e seu colega na preparação dos slides. Os slides não ficaram bons. Então, esse é o problema. Você dividiu a tarefa com um colega e a parte dele não ficou boa. E aí, ele está perguntando qual a resposta, né, que o candidato dá nessa situação. Uma delas explica a situação, né, e os pontos que devem ser melhorados, pede para que a pessoa refaça, melhora você mesmo o slide, ou seja, você não comunica para o seu colega, você mesmo faz, né, ou você faz um conserto rápido, ou seja, conserta apenas alguns erros. E a dificuldade de responder, como eu falei, eram 2 minutos para responder, que para cada uma dessas respostas, você tinha que responder uma dentro de uma escala, que ia do contraprodutivo, depois ineficaz, pouco eficaz, razoavelmente eficaz, eficaz, muito eficaz. Veja que aí é uma escala de 6 pontos, né? Se a gente numerasse, né, que o muito eficaz é o 6, o contraprodutivo seria 1. Ou seja, o que você considera, supondo que você está respondendo esse questionamento? Essa situação aqui, o problema dos slides, essa primeira resposta, explicar a situação e os pontos que devem ser melhorados e pedir para que ele faça as correções. É uma solução, na sua visão, contraprodutiva, ineficaz, pouco eficaz, né? Qual dessas você colocaria, tá? Então, no fim das contas, para uma pergunta você tem 3 respostas e você tem que avaliar essas 3 respostas de acordo com essa escala que foi colocada ali. Então, eu vou fazer um comentário aqui que é o seguinte, né? Se vocês se lembram, eu falei da questão da validação dos testes psicológicos e como era complexo você aplicar um teste numa amostra, né, de pessoas e, a partir dessas respostas, fazer as análises estatísticas e possivelmente repetir testes e tal. Eu não conheço a história, né, dessa ferramenta que eu estou mostrando, mas eu estou colocando aqui até como discussão, né, como você avalia a resposta. Então, se alguém colocou, por exemplo, que todas essas soluções aqui são contraproducentes, né, ou se você coloca aqui, né, que a primeira é muito eficaz e as demais, né, não são, como isso vai ser avaliado depois, né? Então, por quê? Porque para se utilizar da ferramenta, você vai precisar saber isso. Não só o que o seu candidato respondeu, mas como você deve, então, interpretar essa resposta. Tá? E aí eu percebi que são 2 complexidades. A complexidade da pergunta para o candidato, que vai ser a mesma, né, para o profissional de RH que vai avaliar essa resposta. Ou talvez avaliar a resposta seja mais complicado do que responder, né? E então é muito interessante. Claro que se você contrata, né, a ferramenta, você vai ter algum auxílio, né, nesta análise. Mas também, pelo que eu tenho conversado com RH de empresas recentemente, muitas vezes, né, não sei se é o caso dessa plataforma, mas existem outras plataformas que oferecem os testes, mas esse auxílio também não é tão eficaz assim, tá?
Não estou colocando aqui questionamentos, mas o mais importante é que vocês percebam que essas ferramentas existem, estão no mercado, estão sendo utilizadas, vocês vão passar por elas, tanto como candidatos como recrutadores, e vão ter que ter aí um senso crítico para avaliar se realmente essa ferramenta serve para a organização e para o tipo de processo seletivo que vocês estão realizando. Muito bem. Um outro assessment, né, desse processo era um teste que chamava mapeamento de perfil, e era um teste onde havia a escolha forçada entre duas opções. Então, para cada uma das situações colocadas, né, existiam 4 alternativas de respostas, sendo que 2 respostas mais extremadas e 2 respostas intermediárias. Esse eu acho que é um pouco mais comum, talvez vocês também já tenham visto em outras plataformas, mas eu vou dar um exemplo aqui de como é essa pergunta, tá? Então, ela é o seguinte, aqui o exemplo, né? Eu me considero uma pessoa boa com números. E uma outra situação que é, em uma reunião, eu espero os outros falarem para dar a minha opinião. Bom, eu falo bem em público, emocionalmente eu não tenho muitos altos e baixos. Veja, vou voltar aqui na primeira. Você, eventualmente, pode gostar das duas afirmações. Eu me considero uma pessoa boa em números e em uma reunião eu espero os outros falarem para dar minha opinião. Não necessariamente você vai se identificar só com uma, mas o teste ele te obriga a escolher apenas uma. Tá? Então, ele te coloca naquela situação de escolha forçada para que você realmente vá para um lado ou vá para outro. Né? Embaixo, por exemplo, né, eu falo bem em público. Emocionalmente, eu não tenho muitos altos e baixos. É uma situação que eu, por exemplo, gostaria de colocar as duas. Até porque para uma vaga para professor é importante você dizer que fala bem em público. Né? Mas também, de repente, né, ser uma pessoa que tem uma maturidade emocional. A questão é, na situação do teste, você tem que colocar uma ou outra. E aí, pelo que eu me lembro, essas situações, elas vão aparecendo. Então, essa daqui pode aparecer com uma outra afirmação diferente. Né? E aí você vai fazendo outras comparações em relação a cada uma dessa proposta. E aí, isso, né? Não me lembro exatamente quantas perguntas são, mas são muitas e muitas situações específicas para você escolher, tá? Então, essa daqui ela é bem interessante também, e por ser escolha forçada, ela vai levar, né, cada candidato a se posicionar em cada uma dessas duplas, né, de afirmações. Então, eu queria que quem já participou desse teste ou já aplicou, comentasse aí alguma coisa sobre a experiência que teve. Muito bem. Essa daqui, né, que foi uma outra, você vê que eu já falei, né, do teste situacional, né, olha quantas já foram. Primeiro a entrevista, depois o teste situacional, né, que eu dei o exemplo para vocês, né, o mapeamento de perfil, né, e esse mapeamento do estilo de trabalho. Esse com certeza tem, né, aberto numa dessas plataformas, acho que no vagas.com, é uma que os alunos utilizam bastante e que tem esse teste do mapeamento de estilos de trabalho, tá? Enfim, como é que é esse teste, para quem não conhece? Mapeamento de estilo de trabalho. Então, o candidato recebe algumas opções, né?
E dentre essas opções, ele vai ter que marcar aquilo que ele valoriza e aquilo que ele não valoriza. E a orientação é: não existe certo ou errado, você responde o que acredita. Né? Cada um responde aquilo que acredita. Bom, quais são essas situações? Né? As situações são essas aqui. Olha só que interessante, vou até ajeitar aqui para vocês verem melhor, né? Ter princípios claros, por exemplo, ênfase na qualidade, ser organizado. Então, o que acontecia? Você tinha que marcar aquilo que você... Aqui tem 16, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 16, 8 de cada lado. Primeiro você escolhe 8. Então as outras 8 saem da sua frente. Na próxima tela você tem 8 para escolher 4. Você escolhe 4, 4 saem da sua frente. Na tela seguinte, 2. Então, de certa forma, e aí depois o que acontece? Quando você chega no final, volta aquelas 8 primeiras que você descartou para você fazer uma nova escolha, né? 4, some, fica 4, 2 e tal. Então, de certa forma, você acaba fazendo um ranking, né? Não é um ranking que você tem que fazer daqui. Se eu tiver que colocar de 1 a 16 aqui, talvez fosse mais difícil. Mas indo separando, né, de metade em metade, você chega nesse ranking por um processo um pouco mais reflexivo. Tá? Enfim. Então, aqui também, né, é bastante coisa para responder. E é um teste que é utilizado aí em plataformas. Alguém já fez esse também? Muito bem. Seguindo aqui. Esse outro ele chama teste de inferências. Né? O teste de inferências, eu não me lembro bem qual era a instrução, mas eu tenho aí o exemplo. Né? Então, olha só que interessante. Considerando que a maioria das pessoas não gostam de política, o voto deveria ser opcional. Assim, a pessoa que não gosta de política não atrapalha a pessoa que conhece o assunto. O maior erro de hoje é que os dois tipos de voto têm o mesmo peso. E aí a pergunta é: qual das alternativas abaixo mais enfraquece o argumento acima? Veja, esse tipo de questão, né, ele é um tipo de questão elaborado, né, e que você obriga realmente a pessoa a não só prestar muita atenção no que está sendo pedido, como também a raciocinar, né? Quando eu fiz o processo seletivo para o meu mestrado e para o doutorado, tinha uma prova desse tipo que chamava raciocínio analítico. E aqui ele é chamado de teste de inferência. Porque o que é interessante aqui? Ele tem uma frase, aqui a 1, não importa se você concorda com isso ou discorda, isso não importa nesse momento. Né? Então, ao contrário dos testes anteriores, onde você é obrigado a se colocar, né? Nesse caso, pouco importa se você concorda ou discorda com o que está sendo dito. Por quê? Porque você vai ter que escolher uma alternativa que enfraquece o argumento. Né? Então, aqui aquilo que eu falei da atenção é muito importante. Por quê? Porque, de repente, você vai querer marcar a alternativa certa, ou seja, aquela que concorda com o argumento. E o que ele está pedindo é justamente o contrário. Qual delas enfraquece o argumento, né? Então, por exemplo, países com voto opcional têm maior número de pessoas engajadas com a política. Você tem que avaliar se essa frase enfraquece ou fortalece a frase acima. A outra, as pessoas comparecem mais em votações no fim de semana. Enfraquece, fortalece ou não interfere. Pessoas que gostam de política estudam até 3 vezes mais os candidatos que as que não gostam.
E aí, já perceberam a pegadinha? Essa daqui, né? Falar que as pessoas que gostam de política estudam mais sobre os seus candidatos, ela, na verdade, fortalece esse argumento, porque esse argumento é o seguinte: quem gosta de política vota melhor. Quem não se interessa, né, vota pior. Né? Tá até questionando. Então, por que esses dois votos têm o mesmo peso? E aí vem uma frase aqui que justamente fortalece isso. Claro que quem gosta estuda mais, se interessa, vai atrás de ver o candidato. Né? E aí, no momento de desatenção, né, você pode acabar escolhendo essa. E a última é: gostar de política não significa que a pessoa conhece mais de política. Né? Então, isso aqui também você não precisa concordar. O que você precisa saber é se isso fortalece ou enfraquece esse argumento. Essa daqui enfraquece o argumento, né? Porque o argumento todo diz: quem gosta, vota melhor. Aí alguém diz: não, gostar não significa conhecer mais, e, portanto, não significa que vai escolher melhor. Tá? Veja, eu não me lembro o tempo também, mas eram muitas perguntas por teste, e essa daqui é uma delas, né, que é a que eu consegui captar, né? Do teste todo, tá bom? Eu entendo que aqui a gente parou, né, até a anterior, que eram os estilos de trabalho aqui, né? Esse aqui é mais comportamental, tá certo? Porque não existe o certo ou errado aqui. Se o ser organizado é melhor que ser decidido. Ele demonstra comportamentos, mas está naquela linha do que eu falei. Não vai reprovar ou aprovar. Ele vai mostrar um pouco de perfil. Aqui não, tá? Esse aqui eu acho que é um teste que está avaliando uma competência específica, que é essa competência do raciocínio analítico da pessoa, de entender a situação, de entender a lógica, né? Então aqui já é tá mais próximo de um teste de conhecimentos mesmo, né? Então é outro objetivo. Agora veja, voltando ao meu ponto, né? Para o candidato, quando você recebe 5 links, você vai, né, entrando e respondendo, né? O candidato não fica diferenciando, para que estão me dando esse teste, para que estão me dando esse outro, né? Ele vai simplesmente tentar responder, né? De preferência da melhor forma que ele puder, porque está interessado, tá? Mas é um teste bem interessante, esse aqui eu achei complexo, tudo bem que era uma vaga para professor, então uma outra coisa que a gente tem que observar é quando utilizar, né? Porque não é porque existe a ferramenta que você vai aplicar a todo candidato que entra. Né? Então, tem que observar se essa competência, né, de raciocínio, ela te interessa em todos os cargos que você está selecionando. Acho que para professor interessa, mas, né, não concordo que seja importante para todas as carreiras, para todos os cargos. O que vocês acham? Podem comentar, por favor. Bom, aqui tem um outro teste, né? Um pouco mais nessa linha também, né? De um teste de competências específicas. E esse teste foi chamado de teste de raciocínio fluido. Né? Bom, eu trouxe também um exemplo de questão que o raciocínio fluido ele é associado com lógica. Né? Não sei quem de vocês gosta de fazer teste de lógica. Né? Eu já gostei mais. Mas olha só que interessante. Todas as bananas são rosa, tudo que é rosa é avião. Assim sendo, todas as bananas são aviões. Veja que ele já te provoca, começando com uma frase estranha, né? Porque todas as bananas são rosas. Então você já tem um impacto aí de pensar, bom, peraí, eu tenho que, né, desconstruir o que eu entendo por ser uma banana e imaginar uma banana rosa. O avião rosa até pode ser, né? Mas banana um pouquinho heterodoxo. Mas a ideia aqui não é você concordar ou você saber que a banana não é rosa, né? É você entender o raciocínio, entender a lógica, né, de raciocínio dessas afirmações. E não, como se não bastasse, então são duas. Né? Alguns sinos são quadrados, todos os sinos são paredes, todas as paredes
Aqui acho que está errado, né? Alguns sinos são quadros, todos os sinos são paredes, todas as paredes são quadros. Ou é quadrado nos dois, mas enfim, é a mesma palavra. E aí, de novo, né, o que você vai ter que observar? Se ela está certa, não do ponto de vista, né, de um sino ser um quadro, né, porque isso a gente sabe que não é. Mas do ponto de vista lógico, ou seja, dado que os sinos são quadros, né, que alguns sinos são quadros, mas todos são parede, né, todas as paredes são quadros. E aí você tem que responder isso. A primeira é correta, as duas estão corretas, nenhuma está correta. E aí? Vocês respondem. Eu vou colocar isso daí como atividade, tá bom? Não para nota, mas uma atividade para a segunda parte da aula. E aí, quem quiser, responda e justifique sua resposta, tá bom? Muito bem. Ainda dentro desse teste, né, do raciocínio fluido, tem aqui um outro exemplo, tá? Esse eu achei bem mais chato, mas o que acontece? A questão vem assim. Cachorro branco. E aqui tem uma simbologia para representar cachorro branco. Depois tem na linha de baixo gato selvagem. E uma simbologia para dizer o que é gato selvagem. O que é gato selvagem branco? Então, isso aqui seria o enunciado, digamos assim, da pergunta. E a pergunta é: como que dentro dessa simbologia eu represento o cachorro selvagem? A resposta aqui é: o cachorro é o X, tá certo? Porque cachorro branco é X asterisco. Asterisco significa branco. Aqui embaixo também, gato selvagem branco, né? O asterisco é branco. Gato selvagem é Y com um chapeuzinho, ou seja, Y é gato, chapeuzinho é selvagem. Quando eu quero cachorro selvagem, eu vou, colocar isso aqui. X, que é cachorro, gato, e o selvagem, que é o chapeuzinho. Bom, de novo, né? Isso está avaliando uma competência específica, que é a competência ainda, né? Eles estão chamando de raciocínio fluido, né? Então, que está dentro dessa lógica de entender, conseguir fazer um raciocínio a partir de uma lógica diferente, né? Porque nós estamos acostumados com o quê? Com isso daqui, né? Cachorro, gato, branco, selvagem, com a palavra. Mas ele criou aqui uma lógica que é, para cada palavra, um símbolo. E aí a gente tem que desenvolver. Então, isso é um exemplo, né? No teste mesmo, são muitas perguntas, né? Com esse tipo. Então, aqui muda, né? No próximo, sei lá, em vez de ser, se tiver cachorro de novo, não vai aparecer X de novo, né? O cachorro vai ser, numa outra questão, o cachorro vai ser, sei lá, um ponto, né? E aí, para cada questão, você tem que entender a lógica e responder, né? Volta ao questionamento, então a gente precisa de lógica para todos os cargos? Aqui, no caso de professor, acho que faz sentido. Para que outros cargos você utilizaria isso? Ou não utilizaria? Como você utilizaria? Que nota você espera que a pessoa tenha? Acerte tudo, 80% tá bom, 50% tá bom, né? Eu acho que a grande questão dessas ferramentas é justamente isso. Ao receber o resultado, como é que você vai usar esse resultado, né, enquanto recrutador, para ter um bom desempenho no seu processo seletivo. Tudo bem? Esse outro eu achei bem absurdo, né? Porque esse aqui, vou até ajeitar um pouquinho para vocês verem melhor o slide. Ele não tinha a instrução, né? Então, tinha simplesmente isso daqui. Ou seja, 4 conjuntos de letras e você tinha que marcar uma alternativa, né? Eu já mostrei isso para algumas turmas que já falam, bom, eu já desisti, não entendi, não tem orientação, não tem explicação, caí fora, né? Mas a ideia, o que é? É você mesmo descobrir a lógica e você, então, responder a partir da lógica que você entendeu. Vou dar um exemplo.
Aqui a primeira linha, PQRST, HIJK, TU, WX, JKLM, BCDE. As letras aqui estão na sequência do alfabeto, né? Vocês lembram o alfabeto? A, B, C, D, E, né? F, G, H, I, J, K, né? L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A que está errada é essa. Não, desculpa. F, G, H, I, J, K. A que está errada é a que não está na sequência certa. Essa daqui, né? R, S, T, U, V, W, X. Está faltando o V, né? Então, como essa não está na sequência correta, é essa que teria que ser marcada para acertar a questão. E assim por diante. E aqui embaixo também, ele não diz qual é a lógica. Então, como é que você responde a de baixo, né? De novo, você tem que perceber o que está sendo cobrado para depois marcar, tá? Essa aqui, o que eu observei aqui, eles têm uma dupla de Hs aqui no meio e a única que não tem é essa daqui. Foi o raciocínio que eu fiz para responder. E, de novo, isso é um exemplo das perguntas, né? E existiam muitas perguntas em cada teste desse. Tem uma coisa interessante que eu não relatei no começo, né? Que eu falei que eu fiz o processo, por isso tem esses links. Mas como é que eu tive acesso? Porque pela plataforma a gente não pode salvar isso para ver depois, eu não posso guardar isso, né? Então, eu, como sou professora, né? Ao responder, eu consegui fotografar algumas telas, que são esses exemplos, mas eu não fotografei o teste inteiro, até porque seria extremamente antiético fazer isso com a ferramenta, né? E também porque eu tinha que responder, não dava tempo de ficar preparando aula e respondendo o teste ao mesmo tempo. Então, eu fotografei algumas para trazer título de exemplo sem macular isso, né, os direitos, né, de uso dessa ferramenta, que evidentemente eu não tenho, né? Quem tem foi a empresa que criou ou as que pagam para a sua utilização. Mas eu acho importante trazer isso, né, para que a gente não fique tão distante, né, dentro de sala de aula das coisas que estão realmente sendo aplicadas no mercado. Aí vocês vão ver, como eu falei, quem já não viu vai ver essa ferramenta em algum momento, aí, em algum processo que esteja participando como candidato ou como recrutador. Tá bom? E aí, gostaram do teste de raciocínio fluido? Com questões. E é engraçado que quando você está respondendo, as questões mais para frente vão ficando mais complexas, né? Então, às vezes tem uma que você olha e fala, isso aí não vai ser difícil. Mas não é verdade, né? Um exemplo é essa daqui, ó. Isso daqui é o seguinte, vinha esse quadro, o exemplo da questão era maravilhoso, né? Por quê? Porque vinha esse quadro, né? E você entende que é aqui o quadrado grande, o médio, o pequeno, o triângulo grande, o médio, o pequeno, o círculo grande, o médio. O que você tem que colocar aqui? Você fala, nossa, isso é muito fácil, é só dizer. Aí tinha as alternativas lá, né? Era só escolher círculo pequeno. Mas é evidente que esse era só o exemplo. Depois o teste era uma sequência, né, de figuras, onde a partir da própria figura você tem que perceber o que está sendo cobrado na resposta e aí escolher a resposta que considere aí mais lógica ou adequada para a situação, tá? Então, ainda dentro desse teste, né, de raciocínio fluido, que teve esse tipo de questão aqui, esse aqui, né? E não, aqui era de inferências. Então, são muitos tipos, né? Eu acho engraçado porque os testes de lógica tradicionais, né, eles são um pouco diferentes disso, né? Pelo menos eles não começam dizendo que a banana é rosa, né? Então já não causa esse impacto, esse estranhamento no começo. Mas eu também percebo que a maioria dos alunos não gosta, né, de fazer o teste de lógica. Muitos, pelo menos, né, se queixam para mim quando tem que fazer esse teste, né? E aí eu fui observando que, na verdade, esses testes foram evoluindo, foram mudando, foram se tornando até mais complexos, né? Então, acho que não tem muito jeito, né? A gente gostando ou não, eles vão aparecer na nossa vida. Bom, aqui então tem outro, né? Ainda dentro do teste de raciocínio fluido, né? Que é uma pergunta que já envolve o raciocínio matemático mesmo, né?
e que é essa: um comprador de uma empresa encomendou materiais de escritório na proporção de 2 grampeadores para 3 blocos de anotação e 5 resmas de papel. Considerando que ele comprou 450 blocos de anotações, quantas resmas de papel ele comprou, tá? Então está explorando questão de proporções, né? E aí eu já coloquei a resposta. E essa parte do teste também eram muitas perguntas, né? Parecidas com essa, com um tempo muito curto, né? Então, uma pessoa como eu, por exemplo, que não tem um raciocínio matemático rápido, eu tive muita dificuldade porque eu não tinha tempo, né, de pegar um caderno, fazer as proporções, então eu teria condição de acertar, não fosse a pressão do tempo, né? Então, e as outras perguntas também tinha algumas que eu saberia o caminho de responder e outras não, né? Mas essa daí foi uma que eu consegui salvar, né, para trazer para vocês como exemplo, ok? Essa não precisam responder, tá? Mas enfim, por que eu estou colocando isso, né? Bom, vários objetivos. Um deles é para que vocês se aproximem um pouco, né, de 2 tipos de ferramenta, tanto as ferramentas de assessment, né, que foram esses primeiros testes que eu coloquei, como testes mesmos que são aplicados, né? E isso, como eu falei, vem de uma empresa específica que tem uma plataforma, e a empresa que está recrutando, ela contrata, né, esse serviço. E aí eu acho importante vocês conhecerem até por causa disso, né? Porque vocês vão ter muitas opções, né, para contratar e vão ter que saber se utilizar de cada um. A parte triste, né, é que eu nunca recebi o feedback, né, desse processo seletivo, como aliás já aconteceu com muita gente em muitas situações de participar de processo não ter feedback. Eu achei isso extremamente desrespeitoso, porque você põe a pessoa para fazer 5 testes, vocês viram a complexidade que foi, né, cada um deles. Aí você pode dizer, mas você é professora, está acostumado a responder esse tipo de coisa. Não, né? Eu sou uma pessoa, né, como qualquer outra. Então, para responder tudo isso, você se dispõe, né? Dispõe seu tempo, você se dispõe a se expor, né? E eu acho extremamente respeitoso você expor a pessoa a isso e depois nunca dizer. Eu nunca soube minha nota, né? Pedi para a empresa, eles falaram que a empresa contratante é que tinha que dar, a empresa contratante não achou que era responsabilidade dela, simplesmente não deu, só deu a informação, né, de que eu não tinha sido aprovada no processo. Mas eles demoraram tanto para dar essa informação, quando eles deram a informação eu já sabia. Porque outros colegas que fizeram estavam já numa fase mais avançada e eu não. Então eu falei, bom, já entendi essa parte de que eu não passei. Mas ainda assim eu tinha interesse em saber coisas, né? E é uma discussão que eu levanto muito, né? Hoje em dia você tem tecnologia, você tem empresas prestando serviço, tem ferramentas. E apesar de ter um crescimento, né, desse discurso do foco nas pessoas, né, muitas vezes isso é apenas um discurso, né? Porque a empresa pode simplesmente expor a pessoa e não ter preocupação nenhuma, né, em, por exemplo, responder e tal, né? Então acho que é importante colocar isso, porque quem for, se você for RH, né, de uma empresa, e alguém for te oferecer uma ferramenta, ele vai pensar muito no lado dele e seu, né? E eu acho que é nosso papel em gestão de pessoas também pensar no lado do candidato. Pensar se essa ferramenta te ajuda a selecionar melhor ou não, ok? E pensar em como utilizar isso com foco em pessoas. Se você vai realmente ter condição de, por exemplo, fazer isso, né? Dar a resposta. E eu queria fazer um outro comentário, né? Que uma amiga fez esse teste para uma outra vaga, que não tinha nada a ver, não era nem em São Paulo e não era professora, né? Era um cargo diferente, mas ela fez os mesmos testes. E ela foi melhor, teve um pouquinho mais de sorte que eu, porque ela pelo menos recebeu as notas, né? Então, vários links onde ela pôde receber o feedback, né? Que é muito estranho, porque você recebe aquilo por escrito, não tem, por exemplo, um psicólogo, alguém para te orientar a entender, mas, como eu falei, ela recebeu um pouco mais do que eu, que não recebi nada, né? E aí ela pediu, ela falou, você é de RH, você sabe interpretar isso? Eu tentei, né, ajudá-la,
E foi de onde eu tirei essa conclusão, né? Porque ela tinha a resposta do teste. É uma lista de competências e uma nota do candidato e uma nota média de outros candidatos, de todos os candidatos que prestaram para aquele cargo específico ou cargos semelhantes, né? E aí eu não sabia se a empresa para a qual ela estava prestando queria que ela, por exemplo, tivesse nessa média, ou acima da média dos outros, ou abaixo. Ou se a empresa tinha, por exemplo, algumas competências mais específicas que ela considerava mais importante, né? Então, a interpretação vai depender muito do que se quer, né? E aí, realmente, você não tem como saber, tá? Terceiro comentário sobre isso, né? Essa ferramenta, ela une assessments, que foi uma coisa que entrou no mundo do RH e não saiu mais, acredito que não vai sair por enquanto, com tecnologia. Na próxima unidade, a gente vai falar bastante sobre tecnologias em RH e a gente vai ter a oportunidade de voltar nisso, né, e discutir o que está acontecendo com essas tecnologias, até que ponto elas estão realmente, né, aprimorando os processos seletivos, até que ponto elas podem estar, de alguma forma, até levando a perdas, né, como eu falei no começo sobre a entrevista. Você fazer essa entrevista online pode ser bom, mas você vai ter uma perda de não ter o contato presencial com a pessoa. Então, talvez não seja questão de substituir, mas de acrescentar. Por outro lado, acrescentar muitas etapas no processo pode parecer uma coisa rica. Nossa, eu fiz 5 testes aqui com cada pessoa. Pode parecer uma coisa rica e pode parecer uma coisa que te cria, né, uma quantidade de dados e de informações que você mesmo não tem como avaliar. Que, aliás, foi o que aconteceu comigo, né? Esse processo que eu participei, depois eu fiquei sabendo que ele foi simplesmente abandonado no meio, né? Porque não sei qual o motivo exato, ninguém me explicou o motivo real, mas eu acho muito verossímil, muito possível que isso aconteça, né? Tanto dado, tanta informação que você não sabe como utilizar, e aí ele acaba mais te atrapalhando do que te ajudando, aí pensando já como recrutador. Então, eu vou deixar isso, né, para a gente voltar na próxima unidade, quando a gente for falar especificamente sobre tecnologia, e eu quero que vocês pensem sobre isso, né? Quais as tecnologias que vocês já têm utilizado em RH dentro das empresas de vocês, e qual é a visão que vocês têm disso, quais são as contribuições, quais são as falhas, as lacunas, né? Para a gente ir pouco a pouco se aprofundando. Bom, eu quis contar isso para vocês, né, narrar o processo. Peço até desculpas porque eu fui bem pessoal, né, porque justamente é uma ferramenta que eu não tenho todas as informações sobre ela, mas eu acho que a minha experiência de ter participado foi rica o suficiente para eu, então, julgar interessante para trazer isso em aula para vocês, tá? E gosto muito que vocês compartilhem, se sentirem à vontade, experiências que vocês tiveram também em processos seletivos, ok? Bom, eu agradeço, essa aula é gravada, mas eu estou disponível para vocês na plataforma durante todo o período de aula, então podem mandar dúvidas e eu vou observar também comentários que estejam aqui no chat e responder à medida do possível, tá bom? Um abraço a todos e na próxima aula a gente vai entrar na unidade 7, né, que é sobre novas tecnologias em processos seletivos. Vamos ter ainda a unidade 8, que é sobre Employer Branding, ou gestão da marca empregadora. Tudo isso antes da primeira semana de dezembro, quando vai acontecer a P2, que é o caminho aí para o encerramento do nosso semestre, tá bom? Então, um abraço a todos, uma ótima aula e para aqueles que já terminaram a aula, um bom final de semana.